eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2, versículo de 1 a 7. Lucas, capítulo 2, versículo de 1 a 7. Você que não tem uma Bíblia de papel, você pode ficar à vontade para acessar esse texto no seu smartphone. Apenas pedimos que você desative as notificações, fique aqui conosco, não se distraia. É um momento muito precioso quando nós lemos a palavra do Senhor, meditamos acerca dela. É um momento onde Deus também fala conosco, ministra sobre a nossa vida, sobre o nosso coração, sobre a nossa mente. Então não perca a bênção. Quero ler esse texto com você. Lucas capítulo 2, versículo de 1 a 7 diz assim: Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era rei da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completar-se-lhe os dias, e ela deu à luz ao seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Até aqui. Vamos orar mais uma vez, pedindo para que Deus fale conosco, pedindo para que a vontade do Senhor se cumpra na nossa vida, que Deus nos dê fé, discernimento espiritual para entendermos aquilo que Ele irá transmitir a cada um de nós. Você que nos assiste da sua casa, ore conosco, põe o seu coração, põe a sua vida diante do Senhor e ore conosco. Pai, fala nesse momento, estamos prontos para te ouvir, somos teus filhos, o Senhor é o nosso Pai, e como é bom estar na casa do Pai. Como é bom quando o Pai fala conosco. Pai de amor, de imensa bondade, que zela pela nossa vida. Como não se inclinar para ouvir aquilo que o Senhor quer falar conosco? Tira do nosso coração toda a preocupação, as distrações, aquilo que pode nos roubar a atenção, o foco do Senhor. Nesses próximos minutos, nos dá esse coração sensível, essa mente ensinável, para ouvir a Tua voz, de modo que saiamos daqui transformados por esse momento com o Senhor. E desde já também nos prepara, para quando formos participar da mesa do Senhor, da Santa Ceia. Vai trabalhando no nosso coração, Pai, questões que precisam ser trabalhadas. Em nome de Jesus oramos e pedimos amém. Amém, eu espero que você esteja bem, espero que a sua semana tenha sido uma bênção. Se não foi, vamos orar para que essa que está começando seja. Amém? Amém. O Natal está chegando, irmãos. Não sei se você já percebeu, impossível não perceber. Tudo que é canto é luz, é Papai Noel, é árvore de Natal, é os comerciais, é a internet. Todos os cantos nos lembram que o Natal está chegando. Hoje é dia 3, e falta bem pouquinho para chegar o Natal, final do ano, e eu não sei como é que está a sua vida, eu não sei como é que está a sua expectativa para o Natal. O fato é que tem muita gente que ama esse período do ano, ama, vibra. Melhor época do ano, pastor, para mim é dezembro, Natal, depois Ano Novo. Para algumas pessoas esse momento do ano é indiferente, é mais um Natal, é mais um Ano Novo, é mudança de calendário. Para outros é péssimo. A quantidade de gente que não gosta do Natal é interessante.
Muitas pessoas não gostam do Natal por algumas razões. Por exemplo, solidão. Natal é uma época onde a gente lembra a solidão. Aqueles que moram longe da família, quando começa a chegar o final do ano, o coração começa a apertar, principalmente por saber que não vai poder estar com seus familiares. Então o Natal é péssimo para essas pessoas. Principalmente porque o Natal evoca essa imagem, família, mesa, comida, risada. Algumas pessoas não gostam do Natal exatamente por causa disso, por causa da solidão. Outras não gostam do Natal por causa da condição financeira. Começa a chegar o Natal e você começa a ser lembrado, está chegando a hora de gastar. Não é? Você tem que dar presente, você tem que decorar a casa, você tem que comprar comida, coisas que o povo da sua casa gosta de comer e está na expectativa. E alguns homens, principalmente, não gostam do Natal por causa disso. Porque o Natal é só gasto. É gasto, tem que trocar a roupa dos meninos, que já não serve mais, tem que comprar brinquedo, tem que comprar comida, tem que receber visita e vai aumentar as despesas, ou tem que viajar. E viagem final de ano geralmente são estressantes. Tem gente que não gosta do Natal por causa disso. E é interessante porque o índice de pessoas endividadas no Brasil cresce assustadoramente. E tem pessoas que não conseguem se conter, mesmo assim, acaba gastando coisas que não deviam. Na verdade o brasileiro é assim, né? Compra coisas que não precisa, com dinheiro que não tem, para agradar quem odeia. Já viu isso? Ah, tem que comprar presente para o tio Zé. Mas quem é o tio Zé, gente? Tem que dar pelo menos uma caixa de Ferrero Rocher. 40 pila. E se dá presente para um sobrinho, tem que dar para os outros. E a mulher fica lá, esqueceu lá a fulana, hein? Fulana vai estar na festa de final de ano. Outros não gostam do Natal por causa de experiências dolorosas que já tiveram. Ou expectativas frustradas. Porque o Natal é o campeão das expectativas. Quando começa a chegar o Natal, as expectativas vão lá em cima. Né? É a expectativa das férias que se aproxima, é a expectativa dos parentes que talvez virão, ou nós iremos até eles, então é da viagem, os estudantes aí, né, daqui a pouco estão saindo de viagem, indo para a casa dos seus pais, é a expectativa do que a gente vai comer. Vai ter Chester, pai? Vai ter Chester. Quem gosta de Chester, levanta a mão. Natal sem Chester não é Natal, gente. Pelo menos um tender. E tem uns bichos novos aí que eu não sei nem o nome. Todo ano inventam alguma ave nova. Tem gente que diz que é tudo criado em laboratório, irmão. Só existe galinha e galo, o resto é tudo laboratório. Então, não fica muito contente que você nem sabe o que está comendo às vezes. Salpicão. O que você gosta de comer, Gabriel, no Natal? Peru. Quem que é do peru aí, levanta a mão. Prefiro peru do que Chester. Poucos, Gabriel, perdeu. E é interessante, irmãos, que a maioria dessas expectativas são frustradas, quando chega a hora, não é? Quem aqui já se frustrou no Natal, aquele negócio, a família vai reunir, vai ser uma bênção, que alegria, e da confusão? É um primo que se passa, é um tio que fala mais que deveria, é as comparações, é gente reclamando da comida, que não gostou do salpicão, porque tem muito queijo, e não gostei de queijo no salpicão, é o presente que não era o que você gostaria de receber, é o amigo secreto que você deu a mais, era 30, mas eu vou dar 50, e recebi um presente de 30, por que eu comprei de 50? Tem pessoas que não gostam do Natal, porque elas lembram essas experiências dolorosas. Alguns não gostam do Natal porque lembram de parentes que já não estão mais entre a família. É aquele tio engraçado, todo mundo tem um tio que é comédia. É o avô, é a avó, às vezes o pai e a mãe que já partiram, e o Natal perde a essência, porque como eu disse, Natal evoca essa imagem, família reunida. Né? E para ajudar, eu não sei como é que está hoje, porque faz tempo que eu não assisto TV aberta, mas eu lembro que alguns anos atrás, tinha uns comerciais do Zafari Bourbon, que era de chorar. Tem ainda, irmão? Tem.
Pensa nos comercial, que toca na alma. Tem gente que chora vendo o comercial do Bourbon. Já chorou? Quem já chorou vendo comercial aí? Seja sincero. Seu Salvador já chorou também? Não? Tá bom. Isso. Tem a Coca. Tem mais. E Coca é Natal, né? Coca, Natal tem que ter Coca. Não vem com Pepsi no Natal. O ponto, irmão, é que todas essas experiências, às vezes, vão cauterizando a alma, de modo que a gente já não quer mais saber do Natal. Natal perde esse brilho. Mas é interessante porque o que para uns parece ser um peso, um motivo de tristeza, para outros é alegria. Isso significa que o Natal é a época do paradoxo. Todas essas imagens estão ligadas ao Natal. A solidão, família reunida. Sofrimento, fartura. Tem pessoas que, por exemplo, não gostam do Natal por causa da desigualdade social. Todo ano, pessoas morrem de fome. Mas é interessante porque existem alguns períodos, como por exemplo o Natal, onde essas informações vêm com mais força. E na mente de alguns, como pode eu sentar na mesa, reunir minha família, gastar um dinheiro considerável, sendo que tem pessoas que estão virando lixo e fazendo sopa com osso, porque não tem o que comer. E a gente vai comer tanto que vai passar mal e vai ter coisa que até vai fora porque a gente não dá conta. E para alguns é um momento angustiante, saber que enquanto alguns têm muito, tantos outros têm pouquíssimo. E como pode o Natal trazer essa figura de desigualdade? Fartura, escassez. Solidão, família reunida e alegre. Tristeza, alegria. Porque de fato, irmãos, o Natal ele evoca todas essas imagens. E eu quero conversar com você sobre o primeiro Natal que nós temos registro, e nós vamos ver todas essas imagens nele. O texto que a gente acabou de ler. Lucas capítulo 2, versículo 7, é a história do primeiro Natal. Não sei se você sabe, mas o Natal começou quando Jesus nasceu. Porque o Natal, simboliza, aponta para o nascimento de Jesus. É óbvio que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. E é uma discussão. Alguns vão afirmar que Jesus nasceu no final de janeiro, outros chegam a dizer que foi, na verdade, meados de julho. Mas os cristãos, querendo aproveitar a data que os romanos já celebravam, Deus Sol, 25 de dezembro, aproveitaram para celebrar também o nascimento de Jesus, como também uma oportunidade para evangelizar. E o negócio pegou. Porque ninguém no Brasil, pelo menos até onde eu tenho conhecimento, no Natal celebra o Sol. Deve ter alguém. A gente fala de Jesus, então fica tranquilo, irmão, não é uma festa pagã. Na verdade, os cristãos tiveram uma boa sacada. Vamos aproveitar para falar e celebrar o nascimento de Jesus. Afinal de contas, a gente não tem precisão de data. Então fique em paz, cristão tem que celebrar o Natal. E aqui nós temos então o registro do primeiro Natal, como tudo aconteceu. E é interessante que nós vamos perceber vários paradoxos. Aliás, a Bíblia é cheia de paradoxos. Deixa eu explicar para você o que é um paradoxo. Paradoxo se configura quando você tem duas verdades que são opostas entre si, mas que no final das contas fazem um sentido em um determinado contexto. Por exemplo, tudo é nada. É um paradoxo. Tudo é nada. Você sabe que no final das contas isso não é verdade. Mas dependendo do contexto, é uma grande verdade. Por exemplo, tudo pode ser nada, se tudo tem o poder de destruir sua vida. Então você tem tudo, mas ao mesmo tempo você tem nada. E o contrário também é verdade, nada é tudo. Às vezes, nada é sua salvação. Porque quando você não tem nada, você vai descobrir que na verdade você tem tudo o que precisa. Isso é um paradoxo. Um outro paradoxo, o silêncio é o melhor discurso. Não é? Silêncio, discurso, são palavras opostas, mas que fazem sentido em um determinado contexto. De fato, o silêncio é o melhor discurso quando você está num velório. Quando você não sabe o que falar. É um grande discurso. Nós estudamos a vida de Jó e a gente aprendeu que o grande discurso dele foi o silêncio. E nós vamos aprender que no Natal também há esses vários paradoxos, que aliás a vida de Jesus transmite isso.
São verdades aparentemente opostas, mas quando colocadas dentro do contexto verdadeiro, fazem todo sentido. O texto começa dizendo, e aqui nós temos a origem do Natal, que um governador, um imperador chamado César Augusto, decidiu publicar um decreto, e o decreto era o seguinte: todos os habitantes da região precisam se dirigir a um determinado local para se alistar, para se cadastrar num censo. O objetivo disso era muito claro e muito óbvio. Esse imperador César Augusto queria que as pessoas, ao chegar lá, fizessem um cadastro e, ao dar o seu nome, relatasse todos os bens que possuía. Para que isso, pastor? Para que fizessem a contagem dos impostos. Então, todo mundo que tinha algum bem deveria ir num determinado local, dar o seu nome e relatar o que tinha, o que possuía. Seria calculado o imposto que essa pessoa precisaria pagar para o império. E é isso que acontece. Aliás, abrindo parêntese aqui, pague seus impostos. Crente tem que pagar imposto, irmão. Esse negócio de sonegar imposto de renda é pecado. Você está querendo esconder de quem as coisas que você possui e que conquistou ao longo do ano? Isso é ingratidão, porque você não quer mostrar para o leão o que Deus te deu. Ah, não vou relatar tudo, porque senão vou ter que pagar mais. E você acha que mora onde? É assim no Brasil, irmão. Ah, mas eu não suporto isso, você tem que dar um jeito de ir embora. Porque no Brasil é assim. Você paga além do que deveria, e vai fazer o quê? Ah, mas eu não acho justo. Eu também não, irmão. E se a gente for caminhar só com base em justiça, a gente tem que pedir para Jesus nos levar de uma vez. Porque a vida é injusta o tempo inteiro. Então, se você ganha bem, você vai ter que pagar mais que os outros imposto. Ou você pode ser sincero com Deus e dizer: Deus, eu quero um salário mínimo só. Tem coragem, não? Eu não quero mais pagar esse tanto de imposto. Eu quero pagar o mínimo da cota. Me abençoa com o salário mínimo. Se você quiser, o Jorge consegue um emprego para você. Consegue lá na Graziotin? Consegue. Sempre. Esse não é o único texto que fala de imposto, irmão. Tem um texto onde apresenta uma questão para Jesus, perguntando: é lícito a gente pagar imposto para César? Jesus diz: me dá uma moeda. Deram uma moeda para ele e diz: quem que é essa cara aqui? Ah, é César. E do outro lado: então vocês têm que dar a César o que é de César. Tem que pagar imposto e não tem conversa. Quando foram cobrar imposto de Jesus, e Jesus estava zerado, porque Jesus também estava sempre apertado, ele disse: Pedro, pesca lá um peixe, abre a barriga do bicho, 2 moedas, paga o meu e o seu. Mas a gente vai ter que pagar essa bronca. Então o imposto faz parte da caminhada, irmão. Não tem jeito. E é errado nós omitirmos informação. Crente luta pela verdade, mesmo que saiamos prejudicados. É interessante porque nós temos o caso aqui de José, um homem que teve que percorrer, sair da Galileia e até a Judeia para fazer o recenseamento, para se alistar, se cadastrar, não é? No IBGE da época. E ele foi. E diz o texto então que José resolveu levar Maria. Essa é a narrativa. José toma conhecimento do decreto, ele pega a sua noiva Maria e vai até a Judeia para fazer esse cadastramento. Quando nós estudamos o contexto da época, nós nos deparamos com algumas verdades sobre essa questão. Primeiro, José não precisava ter levado Maria, porque na época apenas os homens faziam esse cadastro. O censo contava apenas o nome dos homens, e mulheres raramente. Mulheres se cadastravam em raras exceções, a não ser que fossem muito ricas. Talvez Maria Madalena teve que se cadastrar também. Mas de modo geral, se a mulher fosse casada, o homem representava o lar, ele era o chefe do lar, e apenas ele que tinha que ir até lá para fazer o cadastramento. E a pergunta é: por que ele resolveu levar Maria? Mesmo que Maria tivesse posses, que é quase certo que não tinha, ela não precisava ter ido. Segunda questão: José e Maria são noivos. E o fato de serem noivos dava vários direitos ao casal, mas um era proibido, que era a relação sexual. Noivos era proibido relacionamento sexual, inclusive existia pena para isso.
Veja o risco que José corre. Ele sai com a sua esposa, apenas os dois, partem de viagem da Galiléia para a Judéia para fazer esse cadastro, sendo que ela não precisava ir junto, sendo que eles estão noivos, ele está demonstrando coragem e ao mesmo tempo, né? Precisa tudo isso, José? A pergunta é: por que ele levou Maria? E a resposta é: ela estava grávida e quase ganhando o bebê. Será que Maria havia sido de fato abandonada pela família e nem amigos tinha, e ele não quis deixá-la sozinha nesse percurso de 9 quilômetros, segundo os historiadores? É bem provável que sim. Mas fazer uma mulher grávida, no final da gestação, caminhar 9 quilômetros, Michel, é bom que ajuda na dilatação. E foi o que aconteceu. Diz que no meio do caminho, ou nesse meio tempo, encerrou o período da gestação, e você sabe o que acontece quando chega o final da gestação: a criança nasce. E tudo indica que essa caminhada ajudou a acelerar o processo. Lembro que quando o Levi estava para nascer, fomos para o São Vicente, 6h30 da tarde. Porque Débora sentiu uns negócios estranhos, disse: vamos para o hospital. E eu: vamos. Chegamos lá, pouca dilatação. O que a gente faz? Dá mais um tempo aí. Ficamos. Lá pelas tantas, trancaram a mulher na sala e disseram: ela não pode mais sair daqui. Mas por quê? Pode nascer agora? Não, vai demorar ainda, mas a gente não pode mais liberar. Eu sei que a gente ficou caminhando no São Vicente, a gente conhece todas as alas hoje. Se você se perder, ela liga para a gente que a gente te diz. Ficamos das 6h30 a quase 3 horas da manhã lá, caminhando. E caminha, vamos, e orando para que Deus faça esse negócio dilatar. E louvado seja Deus que deu certo, e o parto foi normal, né? Débora me xingou, mas eu já perdoei, e louvado seja Deus. Porque quando a mulher está para ganhar o bebê, Senhor amado, se transforma. Cauê. Mas Cauê está treinado, né? Cauê já está treinado. O ponto, irmãos, é que, diz o texto, que nesse período, Maria então dá à luz, completam-se os dias, e no versículo 7 você tem o relato de alguns detalhes interessantes. Diz que ela deu à luz ao filho primogênito, enfaixou-o e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. A palavra hospedaria é casa, casa de hóspede. Nós não sabemos ao certo como isso aconteceu. Existem algumas conjecturas, mas ao certo a gente não sabe. Alguns vão dizer que quando José e Maria estavam naquela situação tensa, eles se aproximaram de uma dessas casas que recebiam hóspedes, estava tudo lotado, e eles então conseguiram um lugarzinho no primeiro andar, porque algumas dessas casas tinham 2 andares, os hóspedes ficavam em cima, e alguns animais embaixo, e ali eles conseguiram um cantinho, e foi ali que Jesus nasceu. Existe uma tradição antiga que chega a dizer que na verdade Jesus nasceu numa caverna, na região da Judéia, em Belém, uma caverna, onde algumas ovelhas e animais eram guardados, porque não tinha lugar, não existia naquela região essas casas de 2 pisos, então eles encontraram uma caverna e se enfiaram lá. Alguns pais da igreja vão além dizendo o seguinte: Platão chegou a profetizar o nascimento de Jesus, no mito da caverna. Será? Não sei, mas alguns pais da igreja eram fã de Platão. O ponto é que, se foi numa caverna, se foi de fato numa estrebaria, a gente não sabe. Diz que Jesus nasceu, e quando ele nasce, Maria põe a criança numa manjedoura, antes disso o enrola numa faixa. São detalhes aparentemente sem nenhuma importância, mas fazem toda a relevância no texto. E aqui nós temos alguns paradoxos interessantíssimos. Diz o texto que quando Jesus nasce, Maria o enrola, o enfaixa. Isso era um costume da época. Sempre que as crianças nasciam, elas eram enroladas em faixas apertadas, para elas ficarem firmes. Alguns chegam a dizer que a criança tinha que ficar 40 dias enfaixada, até firmar bem o pescocinho. Porque naquela época não tinha bebê conforto. A criança era no colo, e tinha que caminhar 9 quilômetros com uma criança balançando a cabeça, imagina você. E aí enrolava ela bem, para deixar ela bem firme, e aí não tinha problema, porque às vezes tinha que correr, para fugir de assaltos, e animais perigosos da estrada. O fato é que Maria enrola Jesus,
há um outro dado que o texto não nos traz. Será que José contratou uma parteira, que era comum na época? Geralmente quando a mulher estava para dar à luz, o casal contratava uma moça que os acompanhava em algumas viagens, e essa moça é quem fazia o parto. Será que foi assim? A gente não sabe. Será que José teve que fazer o parto? Nós não sabemos. O fato é que Jesus nasce e Maria o enfaixa. Sabe o que isso significa, irmão? Que Jesus era como qualquer outra criança. Mas isso nos assusta em saber que o Salvador do mundo nasceu em forma de criança, tão frágil, que se caísse no chão morria, que se Maria não o amamentasse ele morria, que precisava dos mesmos cuidados que qualquer outra criança, e Jesus teve que receber a mesma atenção que qualquer outra criança. Isso é um paradoxo, sabe por quê? Porque o Salvador era tão frágil e limitado, e ao mesmo tempo, Herodes, quando toma conhecimento de que nasceu o rei dos judeus, sendo que Herodes é o rei dos judeus, e agora ele recebe a notícia: o Messias nasceu. Primeira coisa que Herodes faz, ele chama algumas pessoas e diz: vocês precisam descobrir aonde que está esse menino, porque eu quero ir lá também prestar um culto para ele, levar um presente. Mas diz o texto que na mente de Herodes ele queria matar a criança. E é interessante porque Herodes, um homem adulto, poderoso, anuncia uma guerra contra uma criança, a ponto de matar todas as crianças da região que haviam nascido naquele período. Quantas famílias enlutadas por causa do nascimento do Salvador? Quantas famílias, mães desesperadas por terem seus filhos assassinados simplesmente porque o Salvador nasceu? Uma criança tão frágil, tão limitada e ao mesmo tempo odiada, vista como um ponto que vai trazer instabilidade no mundo inteiro. Isso é um paradoxo, irmãos. O Salvador do mundo nasceu numa forma de criança, uma criança com necessidades. Será que Jesus, quando criança, passou pelos traumas e dilemas que, por exemplo, Freud afirma na sua obra? Freud vai dizer que o primeiro trauma é o nascimento. O segundo trauma é quando a criança, lá pelas tantas, antes de 1 ano, 3, 4 meses, ele descobre o seguinte: eu e minha mãe não somos a mesma pessoa. Como assim? Eu pensei que o peito fazia parte de mim. E aí ele descobre que na verdade há uma ruptura, a mãe é um ser diferente dele, e é por isso que você tem uma crise existencial na criança em alguns primeiros meses. Será que Freud está certo? A gente não sabe, mas parece fazer um pouco de sentido. Será que Jesus passou por isso? Jesus era uma criança normal, irmãos. Como pode Deus, por meio de um ser frágil, salvar o mundo inteiro? E o segundo grande paradoxo que esse texto vai nos trazer é a manjedoura. A manjedoura, que era um coxo, onde se colocava comida para os animais. Não é um lugar limpo, é um lugar sujo, é um lugar indevido para colocar uma criança. É um lugar indevido para colocar o Salvador. Mas foi o único lugar que Maria encontrou. E foi lá que ela colocou Jesus. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Deus do Universo, Criador do céu e da terra, aquele que é digno de todo louvor, de toda adoração. Os anjos proclamam: Santo, Santo, Santo. Foi colocado num coxo de bicho. Veja que paradoxo. Sabe por que isso, irmão? Porque o coxo, a manjedoura, na verdade aponta para quem está lá dentro. Em outras palavras, a manjedoura é a identidade de Jesus. Jesus é o Senhor dos humildes, dos fracos, dos oprimidos, dos que choram. Jesus não veio para os poderosos, para os bem resolvidos, para aqueles que se acham justos. Ele veio para os pecadores, para aqueles que olham para dentro de si e concluem: eu não tenho nenhum tipo de condição para me aproximar desse Salvador. E aí Jesus diz: foi para isso que eu vim. Eu vim porque de fato você não dá jeito, você não tem como resolver os seus problemas, e foi para isso que eu vim. Para encerrar a mensagem, se você tem se sentido só no mundo, só, solitário, angustiado, saiba que isso não é verdade. Sim, Jesus também se sentiu assim. E o momento mais difícil para Jesus foi quando ele estava na cruz, aonde ele, usando o Salmo de número 22, anuncia: Deus meu, por que me desamparaste?
Alguns traduzem por que me abandonaste. É óbvio que Deus não abandonou Jesus. O Pai não abandona o Filho. Porque se Deus de fato abandonou Jesus na cruz, você não tem garantia nenhuma que Ele não vai te abandonar também. Se Ele foi capaz de abandonar Jesus, o Filho amado, primogênito, aí você diz, não, mas Ele abandonou Jesus por causa de amor a nós, amor a mim, foi por isso que Ele abandonou. Então você é o ponto fraco de Deus. E você tem que parar de brigar com o David Leonardo por causa disso. É isso mesmo, irmão. Eu acho um absurdo a frase dele, mas você acredita que Deus abandonou Jesus porque Ele te ama. Então você de fato é o cara para Deus. É óbvio que Deus nunca abandonou o Filho, mas existe uma grande diferença entre não ser abandonado e se sentir abandonado. E na cruz Jesus esboça esse sentimento. Eu me sinto só nesse lugar de morte. Se Jesus, o Deus do universo, se sentiu só, você também pode se sentir. E não tem problema nenhum com isso. Mas saiba que no fundo você não está só. Jesus está com você. O Pai não te abandonou. Maria pode ter se sentido abandonada pelos familiares, mas José disse, eu não vou deixar você aí. Vamos caminhar junto, mesmo que seja uma caminhada mais lenta, insegura, mas nós vamos juntos. Será que brigaram no meio do caminho? É óbvio, irmão. Quem que não vai brigar? 9 quilômetros com uma mulher grávida, quase tendo a luz. Calma, José, as pedras, José. Vamos, mulher, vamos perder o prazo. Acelera. Você vai me carregar? Eu vou te carregar. Vamos. O fato de Maria se sentir sozinha, isso não é uma verdade. José estava com ela. Será que o casal se sentiu sozinho? Possivelmente, mas eles não estavam sozinhos, eles estavam em casal. Se nesse Natal vai comemorar somente você e o seu esposo, celebre, irmão. Não se chateie por causa disso, você não está só. Você tem alguém para celebrar, para comemorar as vitórias. Deus não te deixou só no mundo. Celebre, comemore, não reclame. Você queria mais gente, mas Maria e José também queriam. Mas não tiveram. E eles tiveram que ser apoio um para o outro. Se você está apertado financeiramente, calma. Diz o texto que depois que Jesus nasce, eles têm que apresentar Jesus no templo para cumprir com o ritual da época, aquilo que a religião pedia, a lei de Moisés exigia. E ao levar Jesus ao templo para ser circuncidado, eles deveriam entregar, oferecer um animal como sacrifício. Mas diz que eles eram tão pobres que a única coisa que eles tinham para oferecer foram 2 pombinhas. 2 pombinhas. O casal que estava carregando o Salvador do mundo, 2 pombinhas. Mas perceba que o que eles têm no colo vale mais do que 1 milhão de pombinhas. Eles carregam o Salvador. Então, meu querido, se você está chateado, e esse ano foi um ano difícil para você por causa da sua situação financeira, saiba que você carrega o Salvador, irmão. Diz a Bíblia que Jesus se fez pobre para que nos tornássemos ricos. No final das contas, você é mais do que vencedor e é rico em Cristo Jesus. Não ande de cabeça baixa. Dinheiro não é tudo na vida, irmão. E status não é o que determina a nossa identidade. Não foi como eu esperava, pastor, esse ano. Dê glória a Deus porque você está aqui, irmão. Celebre, você está carregando o Salvador. Mas eu queria dar um presente para as pessoas e não vou conseguir. Você tem o Salvador para dar para elas. Você carrega a mensagem de salvação para dar para elas. Você carrega a mensagem que pode dar sentido existencial para qualquer pessoa. Como pode Jesus exercer esse fascínio sobre os homens, aonde nós olhamos para Jesus e Ele é o Salvador dos humildes, mas ao mesmo tempo Ele também é o Salvador dos ricos e de quem tem muito dinheiro. E aí a gente vai perceber que o que determina a nossa vida diante de Jesus não é as coisas que possuímos, os bens que temos e os diplomas que temos na parede, mas o que determina a nossa vida é o amor dele por nós. E para encerrar, se você carrega alguma marca, algum trauma, alguma lembrança dolorosa de outros natais, saiba que o Natal não é sobre você, sobre sua família. O Natal é sobre uma outra família a qual você foi inserido. O Natal é sobre o nascimento do Salvador,
e agora que ele nasceu, você é inserido na família dele, e agora as coisas precisam mudar, você precisa virar algumas páginas. O Natal é sobre Jesus. Olhe mais para Jesus. Pense em todo o perrengue, luta que José e Maria passaram, quanto sofrimento, mas que no final das contas foi revertido em alegria. Herodes não venceu. É interessante porque na sequência do texto, e eu encerro com isso, as primeiras pessoas que se apresentam para Maria e José que estão lá, são alguns pastores que estavam na região. É interessante porque os pastores nessa região e nesse contexto eram a mesma coisa que nada, eram excluídos da sociedade, eram escória, viviam na margem, eram marginalizados. Mas é interessante que os primeiros a ver o Messias é o casal jovem, os pais e alguns pastores. No final das contas, o que a gente vai perceber, irmãos, é que Jesus põe o mundo de cabeça para baixo. Aquilo que nós temos como valor, como primazia, como algo que precisa ser almejado e conquistado a todo custo e todo esforço, parece que para Jesus não faz muita diferença. No final das contas, ele anda com aquele que é humilde, com aquele que sofre, com aquele que é sincero, com aquele que entende o paradoxo da manjedoura. O Salvador, que nasceu de forma humilde e limitada, no final das contas é o Todo-Poderoso Senhor do Universo e que há de transformar toda a criação, a começar por uma manjedoura. Quando você olhar para uma manjedoura nesses cartões de Natal, lembre disso. Lembre disso. O Salvador Todo-Poderoso nasceu desse jeito. E olha o que ele ainda vai fazer nesse mundo. Vamos orar? Fique de pé. Nós vamos ter algumas orações específicas. E nós também já vamos nos preparar para participar da Santa Ceia. Mas antes disso eu quero fazer uma oração com você, em pé mesmo. Depois eu vou pedir para você se assentar novamente, até para você acordar um pouco. E para parecer que a gente está terminando o culto, mas não estamos. Tá bom? Vamos orar? Você que tem se sentindo só, ore, declare: eu não estou só. E peça perdão para o Senhor, porque você não está só. Você que tem sentido falta de alguém, peça para que Jesus complete esse vazio, irmão, no seu coração. Pede para que Ele traga mais alegria, renovo, descanso para a sua alma. Você que não está feliz com os recursos que você tem, materiais, louve a Deus porque você tem alguma coisa. E peça um espírito de gratidão, para você celebrar as conquistas que você teve. E peça para que os traumas do passado, a insegurança que talvez você está carregando no coração, porque o Natal está se aproximando, e você já imagina que vai ser dificuldade, pede um espírito mais leve. Pede para que esse Natal seja diferente, irmão, que o foco seja Jesus no seu Natal. Jesus. Pai, toma a nossa vida em Tuas mãos, tira de nós esse sentimento de solidão, nos ajuda a olhar para a volta. O Senhor nos colocou numa família, talvez alguns aqui estejam longe dos familiares, mas o Senhor deu outros familiares, pessoas que iremos conviver a eternidade toda, pessoas que de algum modo nós não iremos nos despedir jamais, porque viveremos eternamente juntos. Nos ajuda a olhar para isso, nos ajuda também a ter mais contentamento pelas coisas que possuímos e conquistamos nesse ano. E se não vamos conseguir dar alguns presentes que gostaríamos, nos ajuda a ficar com o coração em paz e entender que carregamos o maior presente, o Teu Filho, Pai, que o Senhor deu, porque o Senhor amou esse mundo de tal maneira, a ponto de dar Teu único Filho. Nos ajuda a olhar para esse extraordinário presente que o Senhor já deu. E também, Pai, tira do nosso coração a frustração, as expectativas que foram frustradas em natais passados, as experiências dolorosas. Nos ajuda a perdoar quem precisamos perdoar. Talvez nós vamos reencontrar algum parente que não gostamos tanto, e que sempre que nos vê nos compara, faz piadas sem graça.
e nós não suportamos mais isso, nos ajuda a tratar essa pessoa como se fosse Jesus, a amá-la como se fosse o Salvador, a respeitá-la como uma imagem e semelhança do Senhor, a tentar encontrar um ponto positivo na vida dessa pessoa. Nos ajuda a eliminar os rótulos, nos ajuda a nos reaproximar dessas pessoas, ou pelo menos conseguir suportar a presença delas, sem julgamento no coração. Nos ajuda para que esse Natal seja uma bênção na nossa vida, não seja um momento pesado de tristeza, mas que seja um momento de celebração, porque o Redentor nasceu, o Messias está entre nós. Assim nós oramos no nome dele. Amém.